E agora a gente vai falar sobre as pinças de hemostasia. Muito bom. O que é a hemostasia, né? A hemostasia é um dos tempos fundamentais da cirurgia e tem como objetivo prevenir e corrigir hemorragias. A gente, enquanto está fazendo cirurgia odontológica, está constantemente tentando promover hemostasia. Até porque, se ficar sangrando muito, você não enxerga nada, você não faz a cirurgia e não resolve o problema do paciente, né? Então, a hemostasia está acontecendo o tempo todo na cirurgia. Como assim, Bianca? Você anestesia o paciente, você já tem lá o quê? Um vasoconstritor, que é justamente para promover o quê? A hemostasia. Já começa por aí. Só que no meio da cirurgia, pode ser que o seu descolador escape ou a sua alavanca escape, e aí você acabe rompendo um vaso. Nessa de romper um vaso, começa uma hemorragia. E aí entra em função as suas pinças hemostáticas. Elas vão te ajudar a identificar onde está o tecido que está tendo a hemorragia, a estancar aquela hemorragia e te ajudar a fazer ou uma sutura, né, posicionando e identificando o local onde você vai precisar resolver, ou uma sutura em vaso, ou uma ligadura, como eu vou mostrar para vocês, que muitas vezes a gente usa a pinça hemostática como um indicador para fazer a ligadura, e assim corrigir o problema do sangramento. Pinças hemostáticas pinçarão vasos que porventura foram rompidos no ato cirúrgico. Elas também podem te ajudar a realizar cirurgias em regiões muito cruelentas, como por exemplo, mucosa. Mucosa sangra pacas. Vocês sabem que mucosa é uma coisa maravilhosa para sangrar. Apesar de você usar anestésico com vasoconstritor, fazer uma boa infiltrativa, sangra. Você vai fazer alguma coisa em gengiva, fazer alguma coisa em mucosa, bochecha, mucosa jugal, sangra muito. Língua, nossa, sangra pra caramba. Fazer frenectomia. Frenectomia é uma cirurgia simples que sangra pra caramba. Ela se torna complexa porque você tem dificuldade de visualização, né? Então, tem essas questões aqui que a pinça hemostática vai te ajudar. Auxiliam também na ligadura desses vasos. Eu não sei se vocês estão vendo aqui em cima de mim, né? Tá mostrando como que se faz a ligadura. O que é essa ligadura? É quando você tem lá uma hemorragia, você está tendo um sangramento difuso, não pode ser difuso, né? Tem que ser num ponto específico, e você observa esse ponto. O que você vai fazer? Você vai com a sua pinça hemostática e dá uma pinçadinha ali. Pinçou, gente, suga ao redor e observa para ver se parou o sangramento. Parou o sangramento? Parou, beleza, quer dizer que você segurou o vaso. Aí o que você vai fazer? A pinça tá aqui, né? Você vai passar uma laçada, 2 laçadas, tá? Ao redor da pinça, e vai com o fio, apertando o fio até a região aonde a pinça tá segurando. Vocês estão vendo aqui em cima, ó? Tá pinçando aqui, tá certo? Aí você vai com a laçada puxando até a região onde tem hemorragia. Dá um pontinho ali naquela região, pronto, acabou o seu problema com esse vaso. Ele tá laçado e tá suturado com ligadura. É assim que se faz uma ligadura. Vocês entenderam como é que faz a ligadura? A ligadura é um bom artifício quando a gente tem dificuldade de resolver o problema da hemorragia com compressão. Às vezes a compressão é a nossa principal arma para hemorragia, né? A gente vai lá, põe um monte de chumaço de gás e comprime. Mas nem sempre isso resolve o problema. E aí entram as pinças hemostáticas e esse tipo de artifício. Já me resolveu a vida mais de uma vez. Aí você vai dar um amarradinhozinho, vai dar um nó, né? Mais uma laçada, como se fosse um ponto, e vai deixar lá um pouco. Às vezes não precisa deixar até o fim da cirurgia. Às vezes precisa deixar até depois da cirurgia. Normalmente é só até o fim da cirurgia e depois você pode tirar. O que acontece? Formou-se um coágulo ali, já acabou o problema do sangramento. E aí você segue a vida, toca o barco. Nós temos as pinças hemostáticas Kelly. Elas são maiores. Então no seu jogo você deve ter as Mosquito e as Kelly. As Kelly são as que eu mais uso para fazer ligadura, que eu mostrei para vocês. São ótimas, elas têm uma boa apreensão. Eu não sei se vocês perceberam, as pinças hemostáticas elas têm ranhuras paralelas, ranhurazinhas paralelas. Para quê? Para conseguir aprender o tecido de forma bem firme, porém não lacerar muito. Acontece que tem muita gente que pega essas pinças e fala, é pinça, eu vou dar sutura com essa pinça. Lindo. O que acontece? As ranhuras delas são paralelas. Na hora que você dá a laçada, pinça a linha para dar o nó, ela escapa. As ranhuras são paralelas, o fio foi preso no meio de 2 ranhuras paralelas, ele escapa. E aí você tem muito mais trabalho para fazer aquela sutura do que deveria. Outra coisa, a agulha fica rodando, ela não tem estabilidade. Por quê?
Porque ela não foi aprendida com uma pinça que é para dar estabilidade. Não sei se vocês já viram, mas nas pinças porta-agulha, elas às vezes têm até uma cava no meio que é para justamente fixar ali a agulha, né? Pegar naquela voltinha da agulha e fixar mesmo, deixar ela bem firme. A gente tem que lembrar que a maioria das agulhas que a gente usa para sutura, elas têm vertentes cortantes. Então, se você ficar fazendo assim, ó, dentro do tecido, sem muita estabilidade, né? Assim, você vai lacerar o tecido. Há uma grande chance dessa sua sutura acabar sofrendo deiscência, porque você criou linhas de laceração. Então, gente, é importante usar o instrumental adequado para a coisa adequada. Você vai fazer uma hemostasia? Pinças hemostáticas. Você vai fazer um ponto, vai fazer uma síntese? Pinças para síntese. E não mistura as duas. A gente tem duas aqui, tem um tipo reta e a tipo curva. Tanto uma quanto outra são utilizadas para fazer esse tipo de pinçamento de vaso. Aquela que você tiver um melhor acesso. Normalmente as curvas, elas, em relação à boca, né, elas oferecem um acesso melhor, te ajudam mais do que a reta. Mas a reta também pode ser efetiva. Ah, Bianca, você não falou ainda das pinças mosquito. É que assim, a pinça mosquito tem uma função que eu gosto muito dela, que eu uso muito elas em frenectomias. Eu uso principalmente a pinça mosquito curva, que ela é um pouquinho menor, para pinçar o tecido que eu vou tirar. Então, dali, né, eu pinço o tecido assim, e aqui por trás do instrumental, eu passo a incisão fazendo ao corte que deve ser feito para remover o excesso de freio. Isso quando o problema do freio não é a sua inserção, e sim o seu tamanho, né? Ele é muito fibrótico em toda a sua extensão. Então, para remover, aí você vai ter que remover tudo, não só aquela região onde tem no meio dos dentes, no meio dos dentinhos assim. Então, para remover tudo, eu uso bastante a pinça mosquito. Ela é muito simples, porque você anestesiou, você pinça ali na região do freio e faz a cirurgia. É bem bacaninha. Tem até uma foto que eu fiz isso aqui. Deixa eu sair um pouquinho para vocês verem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas fazendo justamente isso, ó. Foi pinçada, tá vendo? Foi pinçada com uma pinça mosquito curva. Aqui tá tendo a sucção e ali tá sendo feito o corte, né? A remoção. É legal que ela ajuda já a dar uma hemostasiazinha ali, dá uma fixada, né? E quando você remove junto com o tecido. É claro, gente, que assim, quando você faz isso com a pinça mosquito, ela dura menos, né? Porque ela foi feita para pinçar vaso. E você está pinçando um tecido mais fibroso, né? Ainda mais um tecido fibroso. Então, nessa situação, você vai usar sabendo que ela vai te facilitar para um momento, né? Vai te facilitar para um lado e vai te complicar para o outro. Você vai acabar tendo uma vida útil dela menor, mas acaba compensando por causa do tempo que você usa, né? Menos tempo para fazer uma cirurgia que fica muito mais limpa, muito mais bonita, com um recorte bacana da região do freio. Então, você acaba pesando uma coisa com outra, ela acaba ajudando bem, me ajuda bastante, tá? E essa pinça aqui, ela é muito legal, principalmente quando você vai fazer alguma cirurgiazinha na boca de criança, se houver alguma hemorragiazinha, como ela é menorzinha, mais delicada, para fazer cirurgiazinhas em boca de criança, ela me ajuda bastante. Eu já usei várias vezes a reta, tá? A curva eu uso mais quando eu vou fazer alguma frenectomia, ela me auxilia promovendo hemostasia e ajudando na região onde eu vou fazer a incisão, ok?